Oi, pessoal. Aqui nessa videoaula 2, eu vou dar continuidade ao módulo 1. É a parte 2 do módulo 1, onde eu vou tratar de sistemas dinâmicos discretos. Bom, então, os sistemas dinâmicos discretos, eles possuem um número finito de graus de liberdade. Como a gente viu no vídeo anterior, o número de graus de liberdade é o número de coordenadas independentes necessárias para descrever completamente o movimento de um sistema. Enquanto os sistemas contínuos, que a gente vai ver lá mais para frente no curso, estão associados a um número infinito de graus de liberdade. Para começar a falar dos sistemas discretos, para a gente começar a fazer a modelagem, eu vou apresentar primeiro os elementos discretos. São 3. Então, primeiro aqui eu estou apresentando o elemento elástico, que representa a rigidez do sistema. O elemento elástico, ele é representado usualmente por esse elemento aqui, uma mola, mas é importante ficar claro que essa representação não significa que eu tenho uma mola no meu sistema. Essa representação significa a rigidez equivalente do meu sistema. A força de restituição desse elemento elástico, ela vai depender do deslocamento ao qual o elemento está sujeito, seja ele pode estar sendo distendido ou comprimido. Então, a gente tem que olhar o deslocamento, do elemento. Então, se eu tenho aqui dois deslocamentos, o 1 e o 2, o deslocamento ao qual o elemento está sujeito é o deslocamento relativo, o 1 menos o 2. Se a gente pensar que o 1 e o 2 andarem a mesma quantidade, esse elemento não vai ter nenhuma força de restituição, porque ele vai continuar indeformado. Como é que essa força se relaciona com o deslocamento? Tá? Então, aqui a gente tem a relação da força de restituição do elemento elástico com o deslocamento. Se a gente pegar uma região, então, tipicamente, o elemento elástico, a rigidez de um sistema, se a gente não tiver nenhuma restrição de deslocamentos, a tendência é que os deslocamentos grandes, para deslocamentos maiores, a gente ter uma não linearidade envolvida, tá? Mas como aqui, nessa linha, nessa curva aqui, em negrito, preta aqui. Então, se a gente pegar toda a região, a gente teria esse comportamento, que é um comportamento não linear nessa relação da força de restituição com o deslocamento. Mas em geral, a gente tem uma região aqui, em que esse comportamento ele é linear. E é nessa região que a gente vai focar nessa primeira parte do curso, toda essa parte de sistemas lineares, tá? Então, para essa região linear, a gente tem que a força de restituição, ela é proporcional ao deslocamento. E aqui a gente tem K, que é a rigidez equivalente do sistema. E então, na região não linear, que aqui no caso, eu apresento essa equação aqui, com um termo aqui cúbico, ela vai depender um pouco do material. Então, essa relação ela vai vir da equação constitutiva, do material, e ela pode ter diferentes características dependendo do material. Tá? Aqui a gente vai ficar, na maior parte do curso, nessa relação linear, tá? Da força de restituição do elemento elástico. A gente vai usar, nesse formato aqui, quando a gente for modelar pela abordagem newtoniana, e quando a gente for usar a abordagem lagrangiana, a gente vai precisar da energia. Então, o elemento elástico ele é um reservatório aqui de energia potencial, onde a energia potencial é o coeficiente vezes o deslocamento ao quadrado sobre 2. Tá? Então, para o caso do lagrangiano, a gente vai precisar dessa informação aqui. O próximo elemento que eu apresento é o elemento de dissipação. Eu vou apresentar aqui dois elementos de dissipação. Primeiro, eu tenho o elemento viscoso. Essa aqui é a representação clássica para um elemento dissipador viscoso. Tá? E aí, mais uma vez, a força de dissipação aqui, ela depende da velocidade ao qual esse elemento está sujeito. Então, eu preciso ver quem é a velocidade relativa das extremidades. Então, a velocidade a qual o elemento dissipador está sujeito vai ser aqui o 1 ponto menos o 2 pontos. Num caso semelhante ao elemento elástico,
né, onde lá era deslocamento, aqui é velocidade. Se a gente tiver velocidades iguais aqui, o 1 ponto e o 2 pontos, esse elemento ele não vai estar sujeito a nenhuma velocidade, não vai ter força dissipativa. Tá? Então, a gente tem que olhar sempre a velocidade a qual o elemento dissipador viscoso está relacionado. E como é que essa força de dissipação se relaciona à velocidade? Mas, semelhante ao caso anterior, onde a gente tinha deslocamento, né, e força de restituição, aqui onde a gente tem a força de dissipação e a velocidade, se eu não tenho nenhuma restrição, né, de velocidades, em geral esse comportamento, ele, para grandes velocidades, né, a gente passa a ter comportamentos, a gente tem comportamentos mais não lineares. Se a gente pegar uma região maior aqui, né, de velocidades, a gente vai acabar tendo comportamentos não lineares, e aí esse comportamento tem diferentes possibilidades também, dependendo do sistema, né? Aqui eu coloco duas opções aqui de força dissipativa. A gente vai ficar restrito mais, né, nessa região linear aqui, né, onde a força de dissipação ela é proporcional à velocidade a qual esse elemento está sujeito. Então, esse aqui é o elemento dissipador viscoso, né, que ele é proporcional à velocidade. E C é o coeficiente de amortecimento. O segundo elemento dissipador, né, que é o atrito seco, né, então aqui eu trago aqui a representação para esse tipo de elemento, né, e aí qual é a força de dissipação agora, né? Nesse caso, o comportamento ele é bem diferente, né, do caso de dissipador viscoso, e o que a gente tem é que a força de dissipação ela vai ser sempre contrária ao movimento, né? E a gente tem valores estáticos, né? Quando o meu sistema está parado, essa força dissipativa ela é um pouco maior, e quando o sistema começa a se movimentar, essa força dissipativa aqui ela cai, tá vendo? Então ela vai caindo. Na modelagem, a gente considera uma simplificação, que é essa que tem aqui, tá? Que a gente considera valores de magnitudes iguais, constantes, tá? Sempre contrárias ao movimento. Então, se eu tenho se muda o sinal da velocidade, eu mudo o sinal aqui da minha força dissipativa, mas ela tem sempre a mesma magnitude. Então, a minha força dissipativa, né, corresponde a essa magnitude, vezes o sinal de o ponto. Essa função aqui, ela vai retornar só o sinal. Se eu tiver um valor positivo de velocidade, retorna mais 1. Se eu tiver um valor negativo de velocidade, retorna menos 1. E se for nula a velocidade, ela retorna 0. Né? Então, eu não teria dissipação exatamente nesse ponto. A dissipação de energia, ela é a quantidade mais difícil da gente identificar no sistema real. Tem outros tipos de dissipadores ainda, né, de elementos de dissipação, tem a dissipação estrutural. Esses aqui, eles acabam sendo os mais utilizados no contexto de vibrações mecânicas, e é uma quantidade difícil. Então, como é que eu sei qual é a dissipação de energia de um determinado sistema, né? Então, depende. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma identificação experimental. Alguns elementos a gente já conhece bastante. Então, por exemplo, se eu tiver uma dissipação proveniente do escoamento do ar, é tipicamente uma dissipação de energia viscosa. Né? Os rolamentos, a gente tem uma dissipação de energia tipicamente, né, de atrito seco. Então, alguns tipos, né, tipos de comportamento do sistema, a gente já tem já tem modelos, né, e a gente acaba tendo uma direção para onde seguir. E às vezes não. Então, assim, a gente vai precisar da resposta experimental para ver qual é o tipo de dissipação de energia que está agindo majoritariamente sobre o sistema. E mais para frente no curso a gente vai abordar essa questão também. O último elemento discreto é o elemento de inércia. Então, no caso de translação, a inércia, né, relaciona forças com acelerações, e esse elemento ele é um reservatório de energia cinética, né? Então, a gente tinha que o elemento elástico é um reservatório de energia potencial. O dissipador não é reservatório de energia, né? É uma força não conservativa. E aqui, energia cinética, a gente vai do elemento de inércia, né? Então, a gente tem n, o ponto ao quadrado, sobre 2. No caso de rotação, agora a gente tem um tensor de inércia, né? Então, para cada, eu pegando aqui um elemento infinitesimal no meu corpo,
para cada face aqui eu vou ter as propriedades de inércia, né? Isso que o tensor de inércia nos dá. E aí, nesse caso aqui, energia cinética, a gente aqui também vai ter, né? Eu acabei não colocando, mas a gente tem um correspondente aqui para a translação, tá? Para a rotação, desculpa. Então, a partir desses 3 elementos, a gente vai começar a modelagem do sistema. Tá? Nessa aula aqui eu trago modelagens um pouco mais simples, né, que são as primeiras modelagens que a gente vai fazer. Então, começando pelo oscilador linear, que é o oscilador clássico, que toda a nossa teoria de 1 grau de liberdade vai ser baseada nesse sistema. Então, é importante ter em mente que esse sistema é um sistema representativo de diversos outros sistemas reais, físicos, que a gente pode representar como 1 grau de liberdade. Tudo bem? Então, aqui, como eu faço a modelagem? Eu faço sempre a mesma metodologia. Eu começo sempre pelo diagrama de corpo livre, no caso de abordagem newtoniana, tá? Então, eu vou fazer a modelagem pela abordagem newtoniana e depois eu faço pela lagrangiana de um outro sistema, de um outro oscilador. Então, aqui eu sempre pego o diagrama de corpo livre, por mais simples que o sistema pareça. Porque, às vezes, o sistema, a gente acha que o sistema é simples, não faz o diagrama de corpo livre e acaba cometendo algum erro. Tá? Então, eu prefiro essa metodologia. Primeira coisa, vou pegar o elemento de inércia, vou fazer o diagrama de corpo livre, vou ver quais são as forças que estão atuando nesse elemento, aqui nesse caso. Tá? Então, esse aqui é o corpo de massa M, e tem as forças que estão atuando. A força de restituição do elemento elástico, a força dissipativa do elemento dissipador. Aqui um forçamento externo qualquer, tá? Pode ser um forçamento harmônico, forçamento periódico, não periódico. Aqui, as forças aqui de reação, e aqui a força devido à ação gravitacional. Então, a partir dessas forças, eu vou montar, então, as equações de equilíbrio, né? Como eu tinha falado lá no vídeo anterior, né? Que basicamente a abordagem newtoniana, né? Ela vem das assim, o que a gente usa são as equações de equilíbrio. Então, na direção vertical, a gente tem isso aqui, essa equação 1, mas como a gente não tem movimento nesse caso na vertical, eu não vou olhar muito, né, não vou olhar para cá, aqui eu só teria, né, uma relação aí das forças de reação, mas como eu não tenho movimento na vertical, eu não vou ter oscilação, então não é o meu foco, tá, de interesse. Aqui, na segunda equação, eu tenho as forças na horizontal. Então, aqui eu tenho a força externa, aqui a força de reação, a força de restituição do elemento elástico, a força de dissipação viscosa. Então, o somatório das forças vai ser igual a massa vezes U 2 pontos, né? Essa massa é constante. Um ponto importante aqui é que para escrever, né, as forças, né, do que agem no meu sistema, eu preciso saber quem é o meu sistema de coordenadas. Porque o meu sistema de coordenadas está positivo aqui para a direita. Então, eu tenho que essa força de restituição está para a esquerda. Né? Eu tenho um elemento elástico. Se esse elemento for comprimido, eu vou ter uma força de restituição para voltar. Agora, se meu positivo fosse ao contrário, né? Então, se meu U positivo fosse aqui para a esquerda, significaria aí a minha força de restituição seria contrária. Né? Então, na verdade, do jeito que está aqui para a direita, eu estou fazendo o quê? Eu estou distendendo esse elemento elástico, a força de restituição é para voltar. Se eu estivesse comprimindo, a força de restituição seria para fora. Tá? Então, a força de restituição do elemento elástico ela vai ser sempre contrária. Né? Então, se eu estiver distendendo, a força vai ser para comprimir. Se eu estiver comprimindo, a força vai ser, né, para distender. Tá? Então, se a minha coordenada aqui tivesse ao contrário, para o outro lado, tá? A minha força aqui ela ia inverter de lado. Mas a equação final ela não ia mudar. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o somatório das forças igual a massa, né, vezes a aceleração. E aí, quem é a minha força de restituição do elemento elástico? Como a gente viu, K vezes U, força de dissipação, C vezes U ponto. Então, substituindo nessa equação 2 aqui, né, a gente obtém a equação do movimento, né, uma EDO de segunda ordem desse oscilador aqui de 1 grau de liberdade. Então, MU 2 pontos mais CU ponto mais KU é igual esse F de T, que é um forçamento externo qualquer.
Tá? Então, essa aqui é a equação clássica que a gente vai ver bastante aí ao longo do curso. Olhando agora um oscilador de um grau de liberdade também, mas um oscilador vertical, então esse sistema está restrito a se movimentar na vertical, o outro é horizontal, esse aqui é na vertical. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou apresentar aqui, primeiro, o diagrama de corpo livre, tá? Coloco as forças que estão atuando, então eu tenho F de T aqui, que é um forçamento externo, MG, a força de dissipação, a força de restituição. Mais uma vez, eu chamo a atenção que essas forças aqui, né, a direção delas depende do sistema de coordenadas que eu adoto, tudo bem? Então, se é positivo para baixo, elas estão para cima. Se o positivo fosse para cima, elas estariam apontando para baixo, tá? Aqui, a gente tem, então, a equação de equilíbrio somatório das forças externas, menos a força de restituição do elemento elástico, menos a força dissipativa, mais a força aqui, né, da ação gravitacional. Isso aqui é igual a m, o 2 pontos, que é a aceleração ao qual esse elemento de inércia está sujeito. Rearrumando a equação, a gente chega aqui nessa equação. O que acontece aqui? Aqui a gente tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, como no caso anterior, mas é uma equação não homogênea. Tá vendo? A gente tem um termo aqui constante. Né? Então, esse termo mg, ele é uma força de magnitude constante. A gente consegue resolver a equação aqui? Consegue. Mas ela dá um pouco mais de trabalho se a gente comparar com a equação anterior, onde a gente não tinha esse termo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma mudança de variáveis. Tá? Então, o que eu vou fazer? O meu 1 é o deslocamento que a gente estava trabalhando inicialmente. Quando o meu 1 é igual a 0, a minha força de restituição do elemento elástico é nula. Né? Ou seja, o meu elemento elástico, se eu pensar numa mola, a mola estaria o quê? Relaxada. Ela não está nem comprimida, nem distendida. Tá? Então, como é que a gente consegue ver isso? A força de restituição não é KU? Se U é igual a 0, a minha força de restituição é nula. Tá? Então, essa coordenada aqui, né, essa variável U, né, significa o quê? U é igual a 0, meu elemento não está distendido nem comprimido. Aí eu vou usar o UG. Esse UG é o quê? É o meu deslocamento, né, de equilíbrio estático. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a minha parte de cima e vou ter o oscilador. Aqui eu tenho, vamos pensar numa mola, tá? Mesmo que isso aqui seja só representativo, mas assim, eu tenho uma mola, vou botar aqui, e tenho a minha massa oscilando, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu botei a mola, meu elemento está aqui, a minha mola não está distendida, nem comprimida. O que acontece se eu largar esse sistema? Isso aqui vai chegar para baixo, certo? Então, vamos supor que primeiro eu estou aqui e segurei. Estou segurando. Se eu largar, o que vai acontecer? Isso aqui vai chegando para baixo até eu ter o equilíbrio o quê? mg com a força de restituição, tá? Então, o que é esse 1G? É esse equilíbrio. Se eu pego aqui, tem um elemento elástico, solto, vou soltando devagarzinho o meu corpo. Eu vou soltando e vai descendo. Tem uma hora que ele não vai mais descer, né, que é quando eu cheguei no equilíbrio. Então, esse 1G é isso, é o deslocamento referente ao equilíbrio estático. E aí, essa aqui é minha coordenada nova, que é meu U barra. Esse U barra aqui significa o quê? Quando o barra é igual a 0, eu estou na minha posição de equilíbrio, tá? Então, quando 1 é igual a 0, eu não estou na minha posição de equilíbrio, mas a minha força de restituição, ela é nula. Agora, quando U barra é igual a 0, eu estou na posição de equilíbrio e meu elemento elástico, ele está distendido, tá? Então, isso que eu acabei de falar, né? Deslocamento a partir do equilíbrio. Do equilíbrio estático, a gente obtém isso aqui. Como é que eu obtenho o equilíbrio estático? Então, o equilíbrio estático, eu posso pegar aqui essa equação do movimento, tá? E vou zerar. Eu tiro o forçamento externo e tiro as derivadas temporais. Então, o equilíbrio, ele é um ponto que ele permanece estacionário com a evolução do tempo. Então, as derivadas temporais são nulas. Então, dessa equação aqui, né, de baixo, se a gente tira esse termo, tira esse aqui, quem é o G que tem lá? mg sobre K, tá? Então, equilíbrio estático. Então, agora eu vou substituir isso aqui nessa equação do movimento. E aí, o que a gente tem? Se vocês fizerem aí, vocês podem fazer para testar, vai chegar nessa equação, que é bem semelhante à equação anterior, do oscilador horizontal, tá?
Então, qual é a qual é a conclusão que é importante desse exemplo aqui? Aqui em vibrações, a gente vai sempre resolver o sistema considerando oscilações em torno do ponto de equilíbrio, porque isso vai facilitar para a gente. Ah, eu não posso resolver do outro jeito? Pode, não tem problema. Só vai dar um pouco mais de trabalho para resolver a equação diferencial, tá? Como a gente vai ver mais para frente. Mas o que a gente vai buscar sempre é o quê? Oscilação em torno do ponto de equilíbrio, tá? Até porque muitas vezes em sistemas reais a gente não tem preocupação, né, de saber qual é essa posição de equilíbrio. A gente quer saber o que? Meu sistema está montado, está ali, agora ele vai começar a operar. Então, eu quero saber qual vai ser a oscilação em torno dessa posição de equilíbrio. Então, isso aí é importante a gente ter em mente, tá? Buscar sempre esse comportamento, esse deslocamento a partir do ponto de equilíbrio. Agora eu vou fazer isso mesmo, vou apresentar a mesma formulação, né, o mesmo oscilador, né, agora por Lagrange, abordagem lagrangiana. Então, não sei se vocês recordam do vídeo anterior, da aula anterior, né, da videoaula anterior, o lagrangiano, ele depende das energias cinética e potencial, né, ele é a subtração. Então, o que a gente tem para esse sistema? Eu tenho energia potencial aqui, gravitacional e elástica. Lembra que eu falei no início aqui dessa aula que esse elemento aqui, o elemento elástico, ele é um reservatório de energia potencial. Então, a gente tem aqui a energia potencial desse elemento, tá? Aqui, ressaltando que esse U, né, ele é o quê? É o deslocamento ao qual esse elemento está sujeito. Então, se eu tivesse deslocamento relativo, né, as duas extremidades do elemento se movendo, a gente precisaria pegar o deslocamento relativo também, tá? Então, essas duas energias potenciais. O que a gente tem de energia cinética? Energia cinética aqui do elemento de inércia, tá? Desculpa, então do elemento de inércia, o meio de m, o ponto ao quadrado. O lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial, então está colocado aqui. E as equações de movimento, elas vêm da equação de Lagrange. Nesse caso, a gente só tem um grau de liberdade, então minha coordenada generalizada é o 1, tá? Então a gente só vai ter uma equação do movimento. Aqui é o lagrangiano, aqui então deslocamento, velocidade, e aqui esse Fn são as forças não conservativas, tá? Então as forças conservativas, elas entram no lagrangiano, e aqui ficam para a gente as forças não conservativas. O que a gente tem de forças não conservativas nesse problema, nesse exemplo? A gente tem o forçamento externo sempre é não conservativo, e a dissipação de energia. Né, a força de dissipação de energia, ela sempre entra aqui negativa, porque ela é sempre contrária ao movimento, tá? Então, aplicando aqui a equação de Lagrange, né, então aqui eu vou derivar em relação a U. Então, se eu derivar essa equação aqui em relação a U, o que a gente vai ter? 2Ku sobre 2, então eu vou cortar, mais mg. Esse termo aqui, quando eu derivar em relação a U, ele é nulo. Se eu derivar em relação a U ponto, esse termo aqui vai ficar 2mu ponto sobre 2, então vai ficar mu ponto. Esse vai ser nulo e esse vai ser nulo. Tá? Então, ressaltando, a gente não está derivando em relação ao tempo. A gente está derivando em relação a U, né, derivada parcial aqui, e ao ponto. Então, fazendo isso, né, então derivada aqui que eu tinha falado em relação ao ponto fica mu ponto. Aqui, derivada parcial em relação a U. E aqui eu ainda tenho uma derivada temporal que vai entrar. E aí a gente vai recair na mesma equação que a gente tinha anteriormente, né? Aqui eu ainda tenho esse termo aqui, está constante. Então, se eu perguntar aqui essa equação, se eu resolver ela, essa coordenada U, eu estou oscilando em torno do ponto de equilíbrio? Não, tá? Quando U é igual a zero aqui, eu estou o quê? Corresponde ao ponto em qual o meu elemento elástico não tem força de restituição, tá? Ele não está nem comprimido, nem estendido. Se eu quiser, né, igual no slide anterior, a gente pode fazer uma mudança de coordenadas, tá? Para escrever a oscilação em torno do ponto de equilíbrio. Agora eu vou passar aqui para um outro exemplo, tá? Que é um oscilador linear, que agora é uma excitação de base. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho uma base agora, que ela vai mexer com esse y de t aí, que é um deslocamento prescrito, e vou ter o mesmo oscilador de antes. Elemento elástico, elemento dissipador e um elemento de inércia.
tá? K, C e o M. Então, eu tenho um deslocamento U, estou botando positivo para a direita, vou fazer o diagrama de corpo livre, mesma metodologia. Esse aí é meu elemento de inércia, né? M, coloco quem é aí minha coordenada, né? Meu positivo para a direita. Esse U é um que depende do tempo, né? E tem as forças de restituições. Então, eu tenho a força de restituição para a esquerda, K1 menos Y, e C, o ponto menos Y ponto. Então, lembra? Eu tenho que olhar o quê? O deslocamento ao qual o meu elemento elástico está sujeito e a velocidade ao qual o meu elemento dissipador está sujeito, tá? Então, eu vou fazer agora o somatório das forças, tá? Então, tem aí a força de dissipação, a força de elástica é igual a M vezes U, dois pontos. Reescrevendo aqui, então, a gente tem a equação do movimento desse sistema. O Y de T, ele é fornecido, né? Então, aqui a gente tem uma estação prescrita, tá? Então, nesse caso, eu estou colocando aqui o Y de T, um harmônico, e reescrevo a equação do movimento aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Então, aqui o que vai acontecer? Se eu sei quem é o Y de T, eu também sei quem é o Y ponto, né? E eu poderia acabar minha modelagem aí, tá? Essa aí é a minha equação do movimento. Aqui eu tenho dois forçamentos, né? Forçamento em cosseno e seno. Eu também posso pegar, né, um cosseno mais seno e fazer só um seno ou só um cosseno. A gente tem uma outra alternativa que é considerar essa variável relativa aí Z, tá? Então, Z vai ser o deslocamento relativo, U menos Y. Então, a gente escreve Z ponto e Z dois pontos. E vou substituir agora isso aí na equação 1, essa é a equação que está aí em cima, tá? Então, fazendo essa substituição, né, onde eu tenho... Então, eu escrevi aqui o Z dois pontos, é o U dois pontos mais Y dois pontos, né? E o M agora, o M multiplica o U dois pontos em 1, né? Então, vai aparecer o quê? Z dois pontos mais Y dois pontos. O C multiplica o ponto menos Y ponto, Z, e o K multiplica o menos Y, Z, igual a zero. Então, vou repetir aqui, para a gente continuar. A mesma equação que estava no anterior. E agora, o Y, dois pontos, vou jogar para o lado direito, que é a quantidade que a gente não... que é a quantidade que a gente conhece. A gente conhece o Y, dois pontos, né? Então, vou ter menos M, Y, dois pontos, mas o Y, dois pontos, na verdade, ele é negativo, né? Porque é menos... Então, eu vou cortar o menos. Então, a gente tem agora a equação do movimento nessa outra variável, na variável Z relativa. Então, dependendo do problema, a gente pode trabalhar com U ou com Z, tá? Então, essa aqui é a modelagem do oscilador linear sujeito a uma excitação de base. Aqui é importante ressaltar, né, que tem muitas pessoas se embolam muito nesse tipo de exemplo, né, desse tipo de situação, e acaba colocando esse Y de T, né, que na verdade é um deslocamento, e acaba colocando esse Y de T aplicado aqui voltou, tá, gente? Eu cliquei ali e acabou voltando o vídeo aqui do exemplo. Deixa eu botar aqui, deixa eu parar. Muita gente acaba fazendo o quê? Pega esse Y de T aqui, que é um deslocamento, e bota nesse corpo aqui, como se fosse uma força. Então, primeiro, que esse deslocamento ele não está aqui. Mesmo que, vamos supor, mesmo que eu tivesse isso aqui fosse uma força, não fosse o deslocamento, ela não estaria aplicada nesse corpo aqui, nesse elemento de inércia, tá? E nesse caso, nem força é. Então, o forçamento, nesse caso, desse deslocamento pré-escrito aqui da base, ela vai ser sentida como? Através desses elementos aqui, tá? Através do elemento de rigidez e através, né, do elemento dissipador. Agora aqui o oscilador com atrito seco é um exemplo clássico, né? Em Física 1, o pessoal sempre apresenta. Então, mais uma vez, o diagrama de corpo livre, né? Boto aqui a equação de equilíbrio. Então, e o que a gente tem? Que a força de restituição do elemento elástico é K vezes U, e a força de dissipação, igual a gente viu lá anteriormente, é o quê? Tem a magnitude constante, né? Sempre contrária ao movimento. Então, aparece a função sinal. Nesse caso aqui, é μ vezes N, né? Um coeficiente aqui vezes a normal, que é mg, e aí a gente consegue
escrever aqui a equação do movimento. M dois pontos mais Ku é igual a F de T menos isso aqui. Não sei porque está desse lado, porque depende do ponto, né? Poderia estar desse lado também. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema não linear, porque a gente tem o quê? Um sistema descontínuo. Todo sistema descontínuo é não linear. Então, mais para frente, a gente vai tratar desse problema aqui, a gente vai resolver ele, apesar de ser não linear, a gente consegue quebrar ele em partes lineares. Tá? Então, essa aqui é a modelagem do oscilador com atrito seco. Aqui tem um outro exemplo, que é a oscilação de uma polia, tá? Então, um problema aqui, considere o sistema mola-massa-polia, e quer o quê? Obter a equação do movimento, né? Sabendo que a gente tem a constante da mola aqui, K, né? E tanto o atrito como a massa da polia, elas podem ser desprezadas, tá? Então, esse sistema aqui tem 1 grau de liberdade, e mesmo que essa minha polia tivesse massa, continuaria sendo 1 grau de liberdade, porque eu não tenho um deslocamento relativo entre essa polia e essa massa, tá? Então, a consideração de eu não ter massa aqui não influencia na quantidade de graus de liberdade desse sistema. Então, por exemplo, eu poderia ter 2 graus de liberdade nesse sistema aqui, como? Se, por exemplo, eu tivesse massa nessa polia e tivesse um elemento elástico aqui. Aí eu passaria a ter um sistema de 2 graus de liberdade. Tá bom? Então, aqui, diagrama de corpo livre, né? Sempre a mesma metodologia. Diagrama de corpo livre. Tenho aqui olhando aqui para a polia, né? F2, 2 forças aqui, né? Aqui F1, elas são iguais. E tenho aqui o diagrama de corpo livre também, desse elemento de inércia, né? Desse corpo aqui de massa M. Nota que essa força aqui é a mesma dessas duas. Então, a partir do equilíbrio estático, a gente tem aqui 2F1 igual a F2, tá? Que é igual a K vezes Y. O que é K vezes Y? É a força de restituição do meu elemento elástico. E temos também a cinemática, né, que devido às considerações geométricas, a gente tem que esse deslocamento aqui é 2 vezes o deslocamento Y aqui. Tudo bem? Então, agora a equação de equilíbrio, né? Olhando aqui para o meu diagrama de corpo livre, tá? Então, mg menos F1 é igual a M, U dois pontos. E aí agora eu vou começar a substituir, né? Isso aqui que a gente já sabe, tá? Então, aqui, substituindo quem é F1, K vezes Y sobre 2. Então, a gente chega nessa equação. Mas aqui a gente está trabalhando o quê? Com U e com Y. Vou usar essa consideração cinemática agora para ficar só em U, né? Poderia escrever em termos de Y? Sim, poderia escrever em termos de Y, não tem problema. Posso usar U ou Y, tanto faz. E a gente, fazendo a substituição, chego então nessa equação aqui do movimento. Acabei apertando, né? Então, a reflexão que eu ia fazer aqui era o quê? Aqui eu estou oscilando em torno do meu ponto de equilíbrio? Não, eu não tenho oscilação em torno do ponto de equilíbrio, né? A gente está com esse termo aqui constante, né? A gente consegue... Bom, então aqui, né, quando o é igual a 0, o sistema não está na posição de equilíbrio, né? Quando o igual a 0, na verdade, a força de restituição, né, do elemento elástico é nulo. E aí a gente pode fazer a mesma mudança que foi feita antes no oscilador vertical, né? Escrever a oscilação em torno do ponto de equilíbrio. Então, a gente vai recair nessa equação aqui, né? Então, quando U barra ponta é igual a 0, aí sim o sistema está em posição de equilíbrio. Passando aqui para o próximo exemplo, né? Então, vou ter uma viga modelada como um oscilador de 1 grau de liberdade. A gente pode pensar aqui, né, na asa de um avião e modelar como essa viga, com uma massa concentrada na extremidade. Para considerar esse modelo simplificado aqui de 1 grau de liberdade, né, é preciso que essa massa aqui da viga seja desprezível em relação a essa massa concentrada, e o que a gente vai avaliar é o deslocamento da extremidade. Então, esse U aqui, que é o deslocamento desse corpo aqui nesse oscilador com 1 grau de liberdade, equivale ao deslocamento da extremidade dessa viga. Essa rigidez equivalente, ela vai ser dada pelas propriedades da viga, modo de elasticidade, a inércia,
Tá? E então, como eu mencionei anteriormente, né, esse elemento não significa que eu tenho uma mola. Né? Ele está representando o quê? Está representando a rigidez equivalente do sistema. Tá? Então, como é que eu obtenho essa rigidez equivalente? Então, vem lá de mecânica dos sólidos, né, na parte estática. Então, a gente coloca aqui uma força e vê qual vai ser a deflexão correspondente à aplicação dessa força. Né? Então, com isso, a gente consegue obter quem é esse K equivalente, né, sendo a força aplicada sobre esse deslocamento obtido, né, da extremidade da viga, e aqui a gente tem a rigidez equivalente. Como é que eu obtenho a equação do movimento agora? Diagrama do corpo livre, que eu não vou apresentar aqui, que já está direto. Tá? Então, fazendo o diagrama de corpo livre, coloca as forças que estão atuando, somatório das forças vai ser igual a M, o 2 pontos, a força de restituição aqui vai ser KE vezes U, né, onde KE é isso aqui, obtive essa equação aqui. Reflexão aqui agora. Quando U é igual a zero, eu estou na minha posição de equilíbrio? Sim, nesse caso aqui, quando U é igual a zero, a gente está na posição de equilíbrio. Nota que aqui não tem o termo MG, né? Então, quando fizer a modelagem aqui, vai aparecer o MG, né? Depois a gente faz uma troca de coordenadas para ter, né, para considera uma nova variável e assim a gente vai estar aqui com a resposta em torno do ponto de equilíbrio. Vou falar aqui da associação de elementos, não vou aqui, não fazer nenhuma, não é mostrar como é que a gente chega nessas rigidez equivalentes, né? Então aqui tem associação de elementos de rigidez em paralelo, aqui, associação de elementos em série, tá? No caso de elementos em paralelo, a gente tem que a rigidez equivalente é simplesmente a soma da rigidez de cada um dos elementos, e no caso da associação em série, a gente tem que 1 sobre a rigidez equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. O que é importante aqui, né? Eu não estou demonstrando como chega aqui, mas o que eu queria ressaltar nessa questão aqui é que quando a gente tem uma associação de elementos em paralelo, a gente tem que esses elementos estão sujeitos ao mesmo deslocamento. E a força é a soma das forças. Quando a gente tem uma associação em série, o que a gente tem? A força nos dois elementos são iguais. E o deslocamento total é a soma dos deslocamentos. Então, isso aqui que é importante a gente ter em mente, porque às vezes a gente quer modelar alguma situação, né? E aí, quando a gente vai modelar, às vezes não é tão óbvio se esses elementos vão estar em série ou em paralelo. Então, como é que eu sei se está em série ou paralelo? A gente vai pensar nisso aqui. Né? Os deslocamentos são iguais, as forças são iguais, para assim a gente ir montando, né, o modelo, né, fazendo a modelagem, né, que atenda, que represente a realidade. Agora, esse aqui é o último exemplo, é um oscilador de 2 graus de liberdade. Então, tem aquele oscilador de 1 grau de liberdade, eu acoplei um segundo, né, através de elemento elástico e de dissipação, e aqui tem mais, né, um terceiro aqui, né, elemento elástico, um terceiro elemento de dissipação. Então, para equacionar, né, para obter as equações de movimento, a gente vai precisar do diagrama de corpo livre. Para isso, a gente tem que definir o sistema de coordenadas e vou colocar um forçamento externo ali no corpo 1 também, no M1. Aqui o diagrama de corpo livre, tá? Um diagrama de corpo livre para cada elemento de inércia, tá? Então, eu coloquei o sistema de coordenadas, sem ele a gente não consegue escrever as forças. Então, primeiro, força de restituição do elemento K1, força de restituição do dissipador viscoso, força de restituição agora do K2, então vê ali deslocamento relativo, K2, o 1 menos o 2, e a força de dissipação do elemento C2, velocidade relativa, 1 ponto menos o 2 ponto. Ali também a força F1. E aí agora, pela ação, né, e reação, eu vou ter essa mesma força aqui aplicada no outro corpo, né, no outro sentido. Aqui é importante ressaltar, né, que o quê? Quando a gente tem deslocamento relativo, né, eu tenho que tomar cuidado aqui com essa força, né? Então, eu poderia escrever essa força aqui no outro sentido, para o outro lado, escrevendo o 2 menos o 1, tá? Então, aqui tem que tomar bastante cuidado. Como é que eu gosto de ver, assim, tá certo? Como é que eu vejo se tá certo? Verificando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o corpo M1, aqui o corpo M2.
Então, ali a minha força de restituição, o que eu estou falando? Se eu andar com o M1 para um lado, a força é negativa, né? Vai vir para cá. Então, para ver se está certo, eu faço o quê? Eu pego, primeiro, fixo o 2, né, o meu M2, o meu corpo 2, o 2 igual a 0, e mexo o meu 1. A minha força veio para cá, tá negativa. Agora eu faço ao contrário. Eu fixo o 1 e ando com o 2. Quando eu ando com o 2 para o lado positivo, o que acontece? A mola, né, ela distendeu. Então a força vai ser para cá. Mas a minha força está para o outro lado, mas eu tenho menos. Então menos com menos, deu certo. Então eu sempre gosto de fazer isso. Trava um deslocamento, faz o outro deslocamento. A nossa referência é sempre fazer um deslocamento positivo na coordenada adotada, tá? Então, é assim que eu gosto de testar, tá? Se essas forças aqui estão certas. Então, continuando aqui, né? Agora a gente tem a força aqui do terceiro elemento, né? Do K3 e do C3. Vou fazer agora o somatório das forças, que eu estou atuando no corpo M1. Então, as forças dos elementos elásticos, né? Dos dissipadores, o forçamento externo, F1, vai ser igual a M1 vezes a aceleração dele, 2 pontos. Vou só reescrever agora, né, agrupando os termos. Então, 2 pontos, depois eu vou botar termos em 1 ponto, o 2 pontos, depois termo em 1 e, por último, termo em 2. Tá? Então, só estou reescrevendo a equação dessa forma, igual a F1, que a gente tem, né? Tem um termo ali F1. Vou fazer a somatória das forças agora no corpo M2, em relação ao corpo M2. Então, anota que agora o K2, o 2 menos o 1 vai ser mais, né? Mais C2, o 1 ponto menos o 2 ponto. Agora vão vir, né, as forças lá do K3 e do C3, menos, é igual a M2, o 2 pontos. Né? Nesse caso, a gente não tem nenhum forçamento externo. Então, é isso. Agora eu vou reescrever da mesma forma que eu fiz com o primeiro corpo, agrupando os termos. Então, primeiro o 2 pontos, depois o 1 ponto, o 2 ponto, o 1, o 2. Tá? E agora isso aí vai ser igual a 0. Eu vou colocar aqui, eu coloco aqui em cima a equação a primeira equação que foi obtida, para ter tudo junto aqui. Tá bom? Porque ficou perdido lá do outro lado. E aí, a gente colocando junto, a gente consegue acompanhar melhor, tá? Esse aqui, então, a gente tem um sistema de 2 graus de liberdade. Esse aqui é o sistema de equações diferenciais ordinárias que rege meu problema, tá? E aqui a minha modelagem acabou. Então, eu tenho aqui a equação de governo. Noto que essas equações, elas estão acopladas, né? Na primeira equação, eu dependo de 1 e o 2, e na segunda também. Agora, eu vou reescrever esse sistema na forma matricial. Então, eu vou ter uma matriz de inércia vezes um vetor de aceleração, matriz de dissipação vezes o vetor velocidade, matriz de rigidez vezes o vetor de deslocamento igual ao vetor de força. Né? E aí estão esses vetores aí, de deslocamento, velocidade e aceleração. Então, o que eu quero, né, é ver quem são essas matrizes. Quem são as matrizes M? Então, a gente quer saber quem são essas matrizes. A matriz M, a matriz C, né, de amortecimento, e a matriz K, a matriz de rigidez, e o vetor de forçamento. A gente vai pegar essas informações, né, a partir, então, das equações do movimento. A primeira linha aqui, né, da matriz de inércia vai vir dessa equação 1. Então, eu vou pegar o primeiro termo que multiplica 1, 2 pontos, M1. Não tem um termo associado a 2 pontos. Mesma coisa na matriz C. Vou pegar os termos que multiplicam o 1 ponto e o 2 ponto. Na matriz K, os termos associados ao 1, que é K1 mais K2, e o 2, que é menos K2. Para pegar a segunda linha aqui, né, das matrizes, eu vou agora pegar a equação 2, a equação 2. Então, eu não tenho o termo em 1, 2 pontos. M2 multiplica o 2, 2 pontos. Vou ver agora os termos aqui, né, que eu tenho o 1 ponto e o 2 pontos. E na matriz de rigidez, os termos que multiplicam os deslocamentos, o 1 e o 2. Tá? Então, aí a gente tem essas três matrizes. O vetor de forçamento, pego aqui da primeira equação F1, segunda equação, 0. Né? Não tenho nenhum forçamento externo. Então, né, aqui a gente tem a equação do movimento escrito na forma matricial.